O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: Esta doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando viu que estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: Vamos de novo à Judeia. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição do último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Jesus ficou comovido e perguntou: Onde o pusestes? Responderam: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: Este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo, era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: Não te disse que se creres verá a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouvistes. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviastes. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, mãos e pés atados com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhe disse: Desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos filhos e filhas, nesta quaresma que nós estamos vivenciando, nós ouvimos aos domingos 2 evangelistas. Os 2 primeiros domingos
foram Mateus que nos comunicou o Evangelho. E estes 3 últimos, em especial hoje, é João que nos fala. E estes evangelhos são de uma beleza insuperável. Eles vieram lentamente preparando-nos para o evangelho que nós acabamos de ouvir. Vocês já brincaram de quebra-cabeça? Que horror, vocês têm cara que não brinca de quebra-cabeça. Você tem que ir lentamente colocando e encaixando as peças, para ir dando sentido à figura. Na quaresma, se você prestar bem atenção nas leituras, elas vão se encaixando. Elas vão nos mostrando os sinais que estará para acontecer no próximo domingo, quando nós começarmos o domingo de Ramos. O Padre vai recordar para que nós possamos chegar hoje aonde Jesus quer dizer para nós, para que tenhamos vida. No primeiro domingo, nós lemos que Jesus foi conduzido para o deserto, para vencer as tentações. Lembre que eu e você, nós estamos nesse deserto. Esses 40 dias, nós estamos nesta quaresma. Também estamos vivendo este mesmo deserto durante esse período quaresmal. Deserto é lugar de encontrar-se consigo mesmo e encontrar-se com Deus, ter a força para vencer as tentações. No segundo domingo, Jesus subiu a montanha e transfigurou-se, pedindo que eu e você também possamos subir a montanha e nos transfigurar. Deixar que Jesus nos coloque e nos dê luz. No terceiro domingo, Jesus ele encontrou-se com uma samaritana no poço de Jacó. A samaritana não foi mais a mesma, o poço não foi mais o mesmo, e aquele povo samaritano não foi mais o mesmo. No domingo passado, Jesus encontra-se com um cego de nascença. E Jesus o curou para que visse a verdade. E nós lemos que Jesus encontrou-se com um coxo que não podia andar e estava ali deitado junto àquela piscina. E ele o curou com as águas. E este, a partir daí, teve a possibilidade de caminhar, de segui-lo, de construir a sua história. E veja bem, a humanidade que antes era cega, agora consegue enxergar. A humanidade que antes era coxa, agora consegue caminhar. A humanidade que tinha sede, agora consegue beber. E hoje, neste quinto domingo da quaresma, experimentamos agora o milagre da ressurreição. O evangelho que nos foi apresentado fala de Lázaro. Lázaro é mais uma pessoa, mas não é simplesmente só uma pessoa. Lázaro representa a cada um de nós hoje. Nós somos esses Lázaros. E veja bem, Lázaro estava doente. Muitos de nós também estamos doentes. Doentes do coração, doentes da alma, doentes de enfermidades, doentes da solidão, doentes dos erros passados, doentes por causa do pecado de estimação. E cada vez mais nós estamos ficando doentes. E veja bem, esta doença de Lázaro representa esta nossa situação, que muitas vezes estamos cercados pelo pecado ou de algum mal que pode estar nos conduzindo para a morte. Porque o pecado só tem uma função, nos levar para a morte, não tem outra. E nisso, um detalhe que impressiona no Evangelho
é que um dos menores versículos da Bíblia, versículo 35 que nós lemos neste evangelho aqui agora, narra uma das experiências mais belas de um Deus. O versículo diz: e Jesus chorou. Alguém chora por causa de você? O esposo chora por causa da sua esposa? Chora de raiva. Mas pelo menos chora. A esposa chora por causa do seu esposo? Os pais choram por causa dos filhos? Os filhos choram por causa dos pais? Olha que impressionante. O Evangelho, um dos menores versículos da Bíblia vai dizer que Jesus chorou. Porque Lázaro estava doente e havia sido sepultado. Significa assim, ó, Jesus chora por causa de mim, por causa de você. Jesus chora por causa de nós estarmos doentes, de uma vida muitas vezes de erro que nós escolhemos. Jesus chora porque Jesus ama. Só chora quem ama. Quem ama chora, porque sente a dor do outro. E Jesus, ele ama Lázaro como ama a cada um de nós que somos pecadores. Jesus chora, Jesus ama, porque somente o amor consegue livrar alguém dos pecados e conduzir à vida. Por isso Jesus, no evangelho de hoje, chora por causa do seu amigo Lázaro. Jesus o ama. E Lázaro somos nós. Jesus nos ama. E é lindo a imagem quando Jesus pede a Marta: creia em mim, Marta. Eu sou a ressurreição e a vida. Creia, tenha fé, acredite. E Jesus vai até o lugar em que Lázaro está sepultado e ele diz assim: tire a pedra. E eles tiram a pedra e Jesus diz: Lázaro, vem para fora. Jesus está dizendo para mim e para você: tire a pedra que te impede de estar perto de Jesus e de ouvir a sua voz. Tire a pedra que muitas vezes não faz você enxergar o que há de melhor em você. Tire a pedra para você ver aquilo que há de belo, aquilo que Deus tem para você na sua vida, na sua história. Tire esta pedra que muitas vezes impede você de continuar seguindo o seu sonho, a sua história. E olha que profundo isso. Jesus diz: Lázaro, venha para fora. E Lázaro estava todo enfaixado, com as mãos atadas, com um pano sobre o rosto. E o que faz Lázaro caminhar e andar? A voz de Jesus: Lázaro, venha para fora. E ele vem, sai para fora todo atado, e Jesus diz: ide, tirai as suas faixas. Jesus quer que eu e você possamos ser livres, tirar as escamas que estão nos nossos olhos, tirar as máscaras que muitas vezes nós temos. Padre Léo dizia isso, uma coisa muito bonita e interessante, e eu aprendi isso. Ele diz que muitas vezes nós temos muitas máscaras. Nós temos a máscara do trabalho, que lá nós somos uma pessoa. Temos a máscara da vizinhança, que diante os vizinhos nós somos uma pessoa. Nós temos a máscara na igreja, que na igreja nós somos um tipo de pessoa.
Só que tem um lugar que nós não conseguimos ter máscaras, que é a nossa casa, que é o nosso lar. Que lá nós podemos ser quem verdadeiramente nós somos. E ele dizia, essa máscara que cai quando chegamos, adentramos dentro de casa, ela deveria cair também nos outros lugares e ambientes. Porque nós devemos ser quem realmente nós somos. Tire este pano que impede você de ver realmente quem você é, aquilo que está dentro de você. Porque Deus quer que nós tenhamos vida. E foi isso que nós aprendemos na segunda leitura de hoje. Quando Paulo na carta aos Romanos diz, se o Espírito de Deus habita em nós, mesmo que estejamos feridos de morte pelos nossos pecados, Ele nos recupera para a vida, pela sua graça e pela justiça. Mesmo que o pecado nos fere, mesmo que o pecado cometido nos afasta, mesmo que o pecado queira nos trazer a morte, o Espírito Santo, essa fonte de vida que nós aprendemos no domingo da Samaritana, esta fonte de vida está dentro de nós. Este Espírito Santo nos recupera para a vida pela graça e a justiça. Foi o que aconteceu com Lázaro. Jesus o recupera. Significa assim, Jesus quer recuperar a mim e a você. Ele quer que nós saiamos das nossas sepulturas. Aquilo que fala para nós Ezequiel na primeira leitura. Deixai as vossas sepulturas. O que é a sepultura? Lugar de morte, lugar de escuridão, lugar que cheira mal. Saia desse lugar e venha para a vida. Venha viver. Venha ser feliz, venha encontrar o caminho que Deus quer. É isso que nós estamos vendo durante todo este tempo da quaresma. O tempo favorável para a mudança de vida, para a conversão. Isto é, deixar de lado as obras da carne e voltar a Deus de todo o coração. Porque quando nós estamos diante de Deus, nós nos transfiguramos, nós nos tornamos outras pessoas. E veja bem, Deus nunca quer muito de nós. Deus sempre quer o mínimo, o pequenininho de nós. A única coisa que Deus quer é que eu e você façamos a nossa parte. Só isso. Deus quer que eu e você façamos a nossa parte. Qual é? O que é, Padre, fazer a minha parte? Sair da sepultura, levantar-se, ouvir e ir em direção a Ele. Só isso. Levantar-se e ir em direção à voz de Jesus. O que Jesus diz a você? Já imaginou que triste? A gente tem uma vida só. Graças a Deus, né? Imagina. A gente tem uma única vida. Já imaginou você passar 40, 50 anos da sua vida sem sentido, sem saber para onde ir, sem saber o que Deus quer de você, sem saber aquilo que é o seu sonho, a sua realidade, só porque você não quis sair da sua sepultura e voltar para a vida? Porque Ele quer mostrar o caminho e a direção. E é tão gostoso, tão belo quando nós vemos uma pessoa que encontrou o caminho, a direção. Por isso é preciso, portanto, que façamos a nossa parte, deixando de lado os procedimentos que desagradam a Deus e indo em sua direção, para ouvi-lo, para poder escutá-lo e para poder estar junto a Ele. Que eu e você hoje tenhamos esta fé, esta confiança de tirar a pedra, de ouvir a voz. Filho, filha, vem para fora, venha para a luz, saia da escuridão.
Deixe-te que eu te guie e mostre os teus caminhos. Filho, filha, venha para fora.